Começou a marcar as manhãs de domingo dos brasileiros, você lembra? Na Fórmula 1, Emerson Fittipaldi e Jack Stewart disputavam prova a prova para ver quem era o melhor. Os dois fizeram uma rara amizade que começou nos perigosos anos 70 e continua até hoje. 40 anos depois, a Tyrrell número 5 passeia inofensiva pelas pistas em breves momentos de exibição. Volta e meia, a Lotus número 1 também recebe convites para dar uma ideia do que foi a década de 70. Tempos em que aquelas máquinas eram bem mais agressivas e perigosas. E os pilotos de Fórmula 1 eram ainda mais frios e corajosos. Esse é o cenário da rivalidade entre a Lotus de Emerson Fittipaldi e a Tyrrell de Jack Stewart. Ele respeitava o meu espaço, eu respeitava o espaço dele. Um apertava o outro no limite que dá para um piloto apertar. Então era uma disputa muito leal com o Jack. O esporte era tão perigoso que a gente precisava se respeitar. Havia alguns pilotos, sem nomes, hein, que não eram tão legais de encontrar na pista, mas o Emerson era perfeito. Acima da rivalidade havia a amizade, isso sem falar na idolatria. Emerson Fittipaldi estreou na Fórmula 1 no meio da temporada de 1970. Um ano antes, Jack Stewart havia conquistado o primeiro título mundial da carreira. E na Corrida dos Campeões, em 1970, eu vi no caminhão da Tyrrell, os fãs pedindo autógrafo. Eu quase fui pedir autógrafo para o Jack Stewart. Ele estava lá dando autógrafo. Eu falei, nossa, Jack Stewart. Imagina, 6 meses depois eu estava competindo contra ele. Mas os grandes duelos começariam 2 anos depois. A Lotus 72D de Emerson Fittipaldi atravessou o caminho da Tyrrell de Jack Stewart. Eu preferia que ele não tivesse entrado na Fórmula 1. Campeão em 71, o escocês começou o ano de 72 rumo ao tricampeonato mundial com uma vitória na Argentina. O brasileiro venceu na Espanha, na Bélgica e chegou ao Grande Prêmio da Grã-Bretanha no circuito de Brands Hatch com uma pequena vantagem sobre Stewart. Ele praticamente nasceu lá, começou a correr lá. Ele tinha todo o domínio da pista. Foi a primeira vez que teve um carro inteiro preto na Fórmula 1. E ele não tinha noção da profundidade que eu estava. Se eu estava a um carro, a 2 ou 3 carros dele. Porque no espelho, olhando rápido, ele não conseguia ter a profundidade, às vezes atrapalhava. Ele achava que eu estava longe, eu estava do lado e passava. E ele reclamou depois, uns anos, puxa, Emerson, também com aquele carro preto era desleal comigo no espelho, não sabia onde você estava. Emerson deixou os Stewart para trás, suportou a pressão da McLaren de Denny Hulme e venceu a corrida. O brasileiro ainda venceu o Grande Prêmio da Áustria antes da corrida decisiva. Jack Stewart abandonou o Grande Prêmio da Itália logo no início. A vitória ficou com Emerson. Aos 25 anos de idade, ele virava o mais jovem campeão mundial de Fórmula 1 até então. É o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo. Venceu Emerson Fittipaldi. O título mundial de 72 aqui no circuito de Monza, com 3 corridas de antecedência, parecia o início de uma nova era na Fórmula 1. O jovem Emerson Fittipaldi representava o futuro e o veterano Jack Stewart representava o passado. Mas o escocês ainda iria dar muito trabalho ao brasileiro. Para mostrar que ainda tinha gasolina para queimar, mesmo com o título do grande rival, Jack Stewart venceu as 2 últimas corridas de 72, no Canadá e nos Estados Unidos. Era o prenúncio de mais um ano de duelos inesquecíveis entre a Lotus preta e a Tyrrell azul. Teve uma passagem minha no Grande Prêmio da Argentina em 73, que faltavam 3 voltas para acabar a corrida, e eu coloquei 2 rodas na grama, na última curva antes dos boxes, passando o Jack por dentro. Eu sabia que ele não ia me apertar mais, ele me apertou e eu passei. Mas foi meio na marra, mas ele respeitou aquela minha ultrapassagem. Mas esse título ficou com Jack Stewart, tricampeão mundial aos 34 anos de idade.
Em 73, eu sabia que iria me aposentar. Então, cada corrida eu sabia que seria minha última vez em Mônaco, em Monza. Então, foi um grande prazer. Um prazer até chegar ao último GP. Jack Stewart deixou a Fórmula 1 em meio à trágica morte do companheiro de equipe François Cevert durante os treinos do Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Watkins Glen. A prova aconteceu, mas Stewart não entrou na pista. Um adeus sem uma corrida de despedida. Quando algo assim acontece, é sempre muito triste. Ele era um amigo muito próximo e foi um final ruim para o meu ano e para minha carreira, mas sempre ficam as lembranças alegres. E ele era um piloto que carregava o carro nas costas, muito como Fernando Alonso hoje. O carro não estava bom, mas no fim da corrida ele estava entre os 3 primeiros. Todos nós na Fórmula 1 recebemos um dom divino, um talento natural. O que você faz com isso vem da cabeça. E o Emerson é mais incrível até por ser brasileiro, ser tão tranquilo quanto ele era, porque vocês latino-americanos são meio assim. Elogios rasgados de um rival para o outro são muito raros nos dias de hoje. Emerson e Jack são mesmo de outra época. São do tempo em que o medo a cada curva criava laços eternos de amizade. Terríveis, saudosos anos 70.